Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre a minha experiência com a constelação familiar. Exatamente. Constelação familiar. Quem está assistindo aí, não digo que todos já ouviram falar, mas uma boa parte já ouviu falar em constelação familiar. Alguns aí já fizeram parte de alguma constelação familiar, eu acredito. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a minha experiência. Ok, pessoal? Assim, eu vou começar assim. Primeiro, constelação familiar. É uma reunião de pessoas ali. Ok, pessoal? E cada pessoa, ela faz tipo um personagem. Ok, gente? Da família daquela pessoa que está sendo constelada. Ok? Vou dar o exemplo assim, bem mais fácil para entender. Tipo, eu sou a constelada. Eu tô dando o exemplo, ok, gente? Eu sou a constelada, tá? Eu tenho muitos problemas com a minha mãe desde a minha infância. Ok, gente? Daí eu procuro uma consteladora, um constelador. Ok, pessoal? Eu assim, eu conheço mais mulheres que trabalham com constelação familiar, mas tem homens também que trabalham, ok, gente? Essa consteladora, vamos botar consteladora, ok, pessoal? Eu vou falar para ela tudo ali sobre os problemas que eu tenho com a minha mãe desde a minha infância, falar a história em si e tal. Falar quantos irmãos eu tenho, se eu tive pai, no caso eu tenho pai, sobre o meu pai, dependendo meu padrasto, ou dependendo minha madrasta, né? Se no caso eu fui criada pelo meu pai, ok? E se eu tenho irmãos biológicos ou irmãos tipo assim, meu padrasto, no caso, se uniu a minha mãe ali e trouxe os filhos dele. Os filhos deles não deixam por um lado de ser irmãos, ok, pessoal? Irmãos de convívio, vamos dizer assim, não são irmãos, mas não deixa de ser, ok, gente? No meu ponto de vista, ok, pessoal? Cada um tem a sua, pensa da maneira que quiser sobre isso. Minha maneira de pensar é assim, ok? Primos e assim por diante, avô, ok? Então, toda essa minha família, esses meus familiares vão fazer parte da constelação familiar, ok? Então, essa constelação familiar tem quem? Eu, que sou a constelada, a consteladora, que vai ali administrar tudo o que está acontecendo naquela hora, e aquelas pessoas que cada uma delas vai fazer um personagem. Ok, pessoal? Eu quero dizer, uma ali vai fazer o papel da mãe dela, a outra vai fazer o papel do pai, uma outra vai fazer o papel do irmão, uma outra vai fazer o papel da irmã, outra vai fazer o papel da avó, e assim por diante. Ok, pessoal? E por incrível que pareça, tipo, ali, no caso, a minha mãe, ela teve uma gravidez que foi interrompida
no caso, aquele espírito que não chegou a nascer materialmente, carnalmente, não chegou a reencarnar, tá me entendendo? Também pode aparecer, gente, com certeza. Ok, pessoal? É interessante, né, isso? É assim a constelação. Eu não vou falar tudo, né, gente, do que é. Eu vou falar ali o que eu vi, tudo, tá? E é muito interessante. Ah, por que se faz constelação familiar? Se faz exatamente para resolver, para entender, pelo menos, né? Que eu assim, eu nunca, tipo, fui constelada, ok, pessoal? Então, assim, eu acredito que é para entender o porquê, o que aconteceu com a minha mãe, de repente, lá do tempo que ela era bem mais jovem, tá, pessoal? Assim, é entender e a pessoa, ela própria, se resolver. Ok, gente? Ela ver o que ela vai fazer daí adiante, se ela vai se afastar. No caso, se eu vou procurar me afastar da minha mãe, eu tô vendo que é minha mãe daquele jeito, não adianta. E tem pessoas, gente, que infelizmente, olha, é muito difícil delas mudarem para melhor. Infelizmente, gente, é difícil. Tem pessoas assim que tu ora por elas, tudo, pede luz para essas pessoas, elas, e parece que não, parece não tem resultado, por incrível que pareça, gente, ok? Ah, por incrível que pareça, tá? Então, assim, vai da constelada ela decidir o que ela vai fazer daí, ok? É o que eu vejo assim, ok, gente? Agora eu vou falar da minha experiência, pessoal. Foi assim, isso aí faz o que? Umas 2 semanas. Eu já estava a tempo, já no ano passado, participar de uma constelação estelar. Ok, pessoal? Eu estava já para saber como é que é. E, gente, eu não sabia assim. Não sabia não, eu sabia mais ou menos pelo que me falaram. É exatamente isso que eu falei para vocês, ok? Falaram isso aí, tá? Mas assim, não tinha uma ideia assim certa sobre a constelação familiar ali na prática, vamos dizer assim. Tava, eu sempre protelava, sabe assim, tipo, tu quer fazer parte, mas parece que não é a hora, gente, parece que tem algo que diz, não é agora. Não sei, aí com alguém acontece isso, comigo acontece às vezes, gente. Tem algo ali que eu quero fazer parte e tal, mas parece que não é aquela hora, parece que algo está me dizendo, Teodora, dá um tempo, não é agora. Okay? Daí eu vou protelando, mas chega uma hora que eu pego e vou. Okay? Aconteceu isso com a constelação familiar, gente. Foi assim, entrei em contato com a consteladora, que a horas eu marcava com ela e daí na véspera do dia da constelação familiar eu dizia para ela, não vai dar para ir por causa disso, daquilo. Às vezes tinha imprevistos que acontecia, mas às vezes não, gente. Às vezes, sei lá, que dava na minha cabeça assim, não vou. Sabe, pessoal, não vou. Tá? De repente eu não estava preparada. Ok, pessoal? Daí, agora, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, entrei em contato com a consteladora, tudo, marquei,
para tal dia lá, que ela disse, tal dia vai ter, em tal horário. Ok. E fui. Quando chegou o dia, eu fui no local. Fui até... Assim, foi a primeira a chegar. Nem a consteladora estava lá no local. Que, gente... Mas, né... Eu não tinha muita noção de tempo que ia daqui de casa para este local. Então, chegou uma hora que ali em torno de quantas pessoas que tinha, umas 15 pessoas, eu acho. Ok, gente? Por aí. 15. 12 no mínimo. Ok? Pessoal. Deu para fazer uma boa constelação. Ok, gente? E assim, me chamou muita atenção que assim... A consteladora, ela chama tal pessoa, chamou uma moça lá, tá? E assim, ali na hora, pessoal, parece que a pessoa, ela é outra pessoa, ok, gente? É muito interessante, como se estivesse reencarnando um familiar do constelado, vamos dizer assim, pessoal. É muito interessante isso aí, ok? Tá. Mas assim, no início, a pessoa que foi chamada, ela não sabe quem é que ela está representando, mas ela sente as mesmas sensações, tudo daquele familiar da costelada. É muito interessante, pessoal, é muito interessante. Foi. Daí chegou uma hora, lá ela falou, tu é a avó, tu é a mãe, tal. Ok, gente? Ali já foi falado toda a história do que aconteceu no passado, aquela coisa toda. Eu não vou dar muito detalhado, ok, pessoal? Assim, eu vou falar dos principais acontecimentos ali, gente, que me chamou muita atenção. Tá? E a última pessoa a ser chamada ali, adivinha quem foi? A última não, teve umas 2 pessoas que foram chamadas depois de mim. Antepenúltima eu fui. E meu papel, sabe qual foi, gente? Eu até fiquei assim, sabe? O amor. Eu fiz o papel do amor, gente. E daí, pessoal, ela me chamou, tal. Daí perguntaram qual é a sensação que vocês estão tendo, no caso, os familiares ali da Costa Lama. E eles disseram assim, eu não gosto, não tô gostando, sabe? Uma sensação ruim. Ela ainda não tinha falado que eu era o amor. Ok, pessoal? Daí papo vai, papo vem, todo aquele processo ali. Ela falou que eu era o amor e que eles não estavam se sentindo bem. Por quê, gente? Porque não havia amor naquela família. Ok, pessoal? Agora, o que aconteceu lá para trás, assim, exatamente, tanto eu como aquelas pessoas, a gente não sabe, né, gente? Mas não houve amor entre essas pessoas. Por isso que o amor, quando chegou, eles não se sentiam bem. É, gente, muito interessante. E daí teve uma pessoa ali que foi um filho que não chegou a reencarnar, da mãe da constelada. Olha só, pessoal, que interessante, né? E assim, eu me senti, gente, olha, sinceramente, qual a sensação que me deu na hora? Assim, eu tava me sentindo mais tipo um... Eu não tô querendo, pessoal,
assim, me achar. Ah, tá. Nada disso. Foi a sensação que eu tive. Porque, gente, eu já tô falando isso porque eu vou falar algo aqui que tem pessoas assim, ah, tu tava já te achando. Não, gente. É a sensação que eu tive. Assim, tá, eu tava fazendo o papel do amor ali, esse personagem, vamos dizer assim. Não um personagem, é um sentimento muito nobre, na verdade, ok, gente? Maneira de pensar, de falar, ok, pessoal? Personagem, tá? O amor. Só que na hora tava me dando a sensação de que eu era tipo um anjo da guarda, algo assim, gente. Porque foi uma energia muito forte em mim. E assim, teve uma hora que fez papel de mãe no meio das pessoas ali, de todo mundo. Ela se aproximou de mim e eu me senti mal. Ok? Por que me senti mal? Porque essa mãe, essa personagem aí, ela não era uma pessoa lá muito, né, gente? Ela era narcisista, tá? A verdade é. E eu, como sou o amor, né? Não me senti bem. É tipo aquela energia negativa daquela pessoa, ok? Tá? E aí eu fui me afastando dela e me aproximei de quem? Me aproximei daquela criança que não reencarnou, ok, gente? Que até ela não reencarnou por quê? Porque houve um acidente ali, um momento que causou isso, dela não reencarnar nesta vida. Ok, gente? E quem viu isso fui eu, o amor. Até na hora eu chorei, porque eu vi um filme todo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, pessoal. Eu vi um filme assim. Ok, gente? Então, para mim não foi fácil. Não está sendo fácil agora, neste momento que eu estou falando, pessoal. Ok? Tô me segurando para não chorar. Se alguém tá notando meu tom de voz, tá mudando um pouquinho. Mas respirar fundo e vamos continuar aqui. E eu me aproximei desta criança que não reencarnou, infelizmente. Ok? Tipo assim, parecia que eu tava parecia não parecia. No caso ali, eu estava protegendo essa criança. E essa mãe quis se aproximar dessa criança, não reencarnou, e essa criança não quis saber dela. E eu parei de frente para a mãe e não deixei. Eu achei bem estranho isso, gente. O amor, ele une, ele não separa, né, pessoal? É bem assim, isso aí tá parecendo mais um anjo da guarda daquela criança, no caso, sabe, gente? Protegendo ela. Um anjo da guarda, algo assim. Ser de luz, na verdade. Sabe? Achei bem estranha essa parte aí. Ok, pessoal? Tá? Bem estranho mesmo essa parte, assim, que o amor, ele é para unir. Mas ali ele, tipo, foi o escudo. Agora vocês me entendem porque que eu, assim, na hora me deu uma sensação que era mais tipo um anjo da guarda, algo, um ser ali que estava para proteger aquela criança que não reencarnou. E óbvio que houve um acidente e tal, mas assim, aquela criança não quis contato com a mãe. E eu, daí, meio que, no meu ponto de vista, eu estava protegendo ela, gente. Isso é uma coisa, é algo que me chamou muita atenção, gente. E foi toda aquela história e tal.
sabe, pessoal? Assim, e assim, gente, é algo me chamou muita atenção, ok, pessoal? Que as pessoas ali na hora, assim, qual a palavra usar? Incorporou? Familiar? Não, não é bem isso. Mas é algo bem interessante, gente. Que eu não trabalho com constelação estelar e nem, eu vou falar para vocês, eu não tenho nem assim, interesse em trabalhar com isso, pessoal. Pelo que eu vi, gente, a pessoa para ser uma consteladora, ou um constelador, no caso for homem, tem que ter muita responsabilidade, gente. Eu acho que mais do que a regressão. Ok, pessoal? A regressão já não é fácil. A constelação, então, nem se fala, pessoal. Tá? Pelo que eu presenciei tudo, gente, não é para qualquer um. A regressão, trabalhar com a regressão também não é para qualquer um. Agora, a constelação, tu não trabalha só com uma pessoa ali. Tem várias pessoas ali, cada uma representando um familiar do constelado. Ok, gente? Então, é assim, tu sente várias energias. Teve uma hora que me deu frio. Quando eu entrei no local, eu senti uma energia muito densa. Não sei porquê. Gente, não sei porquê. Não vou falar para vocês o que eu acho. Eu até perguntei para minha mestra, assim, tipo, quem faz constelação estelar? Antes de fazer, tem que ancorar o local. O que é ancorar? Fazer uma limpeza espiritual no local, defumação. Assim, fazer uma limpeza espiritual conforme a pessoa faz. Ok, gente? Tem várias maneiras de fazer limpeza espiritual. No local defumando, fazendo orações, seja o que for. Cada pessoa, assim, seja constelado, tipo terapeuta holístico, tanto faz que for aí, ele tem que fazer uma limpeza no local antes. E, gente, chamar os mentores, os guardiões ali para proteger e tudo. Por que, gente, que tem que fazer essa limpeza? Tem que ancorar, como diz a minha mestra. Porque é o seguinte, constelação familiar, regressão também, gente. Ali, reiki, fazer a aplicação de reiki, apometria, e assim vai por diante, gente. Quer queira ou não, os espíritos obsessores, eles vêm. E para eles não chegar naquele local, não entrar ali, invadir aquele local, vamos dizer assim, a pessoa, o terapeuta no caso ali, ele tem que fazer, eu estou dizendo terapeuta holístico, ok, gente? Pessoas que trabalham com reiki, apometria, regressão, constelação estelar e assim por diante, ok, pessoal? Essas pessoas trabalham com isso. Tem que fazer isso para estar os guardiões ali, os mentores de cada pessoa que está ali, ok, gente? É assim, a constelação familiar, como eu já estava falando, antes de começar todo o processo, todo o trabalho ali, gente, a gente faz tipo de uma oração. A consteladora, ela tem a oração dela lá, a gente acompanha e cada pessoa faz a sua oração mental.
ok, gente? Antes de fazer esse trabalho, ok? Isso é muito importante, pessoal. Antes a limpeza e após isso que a gente fez. Tá? Para não acontecer de entrar um obsessor, até, olha pessoal, quer queira ou não, um quiumbo, um egum ali dentro, gente, tá? Então tem que fazer, pessoal, para não entrar esses espíritos de baixo nível, vamos dizer assim. Um espírito rasteiro, ok, gente? Tá? Porque ali tem luz, um local de luz, e assim, os espíritos que estão ali por perto, eles estão vendo que nós, encarnados, estamos trabalhando em algo a ver com o espiritual, com espíritos. Então, eles se interessam em se filtrar. Por isso que tem que fazer a limpeza, a coragem, como se diz, né? Tudo, né? Sim. E, gente, músicas de mantras, assim por diante. Ok? Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer. Ok? Pessoal. Tu tá mexendo com o espiritual. Quer queira ou não. Tá? Assim, a minha mestra falou de uma colega dela, uma amiga dela, que antes ela falava que a constelação espiritual é pura ciência. Não, gente. Ele é espiritual mesmo, gente. Fui nessa constelação aí que eu participei, gente. Ok? Tá. Ah, mas os obsessores não ficam em volta? Ah, ficam ali em volta do local. Mas se infiltrar dentro ali do local, não, porque ele foi limpo, foi ancorado, foi preparado. Agora, se tu vai fazer uma constelação estelar, seja o que for, uma regressão em alguma pessoa ali, e tu não preparou o local antes, tu, tipo, vai fazer de qualquer jeito. Aí dá ruim. Dá ruim, gente. Ok? Dá ruim. Daí é o obsessor querendo se filtrar e até egum, dependendo às vezes. Daí dá ruim, não dá certo. Daí, pessoal. Ok? Isso é muito sério. Ok, pessoal? Muito sério mesmo. Assim, gente, por que eu perguntei para a mestra se faz ancoragem antes da constelação familiar? Após ali, o término ali, todo mundo, cada um foi para sua casa e tal, né? Eu cheguei em casa, gente, eu senti que tinha um obsessor que veio comigo. Mas não foi ali da constelação, ok, gente? Mas na hora ali eu pensei, ai meu Deus, será que entrou um obsessor ali dentro? Pode até acontecer. Daí é bem assim, eu fiz o papel do amor. E chamou a atenção de algum obsessor. Ah, ela é o amor. Eu vou me aproximar dela porque eu preciso de amor. Sei lá, algo assim, sabe, gente? Tá? Ou não sei. Aí eu quero tirar, sugar a luz dela, que ela é o amor. Tá? A minha energia, sugar a minha energia. Eu acho mais provável que era para sugar a minha energia. E, gente, é. Tá? Por que eu falo até que, né, eu acho isso, tá? Eu tenho quase certeza até. Porque eu estava em casa, eu e meu marido assistindo televisão, lá um programa, um filme, algo assim. E o meu marido sentiu um cheiro.
e era um cheiro ruim. E eu também senti, gente. E tava entre nós esse cheiro. Daí eu fui na janela, a janela tava aberta ali, eu fui ver se não era fora de casa, não era, era só naquele local. Daí eu fiquei assim. Falei pro meu marido, olha, tem um obsessor aqui. Eu senti, gente. E tinha mesmo naquela hora, gente. Sabe o que eu fiz, pessoal? Eu fui e disse, olha aqui, tu pega e cai fora daqui, que aqui na minha casa, aqui entre nós, tu não é bem-vindo, tá? Se tu tá aqui pra sugar a nossa energia, nos incomodar, eu falei tudo isso pro obsessor. Vai-te embora. Vai agora mesmo. Eu não quero saber de tu aqui. Ok, gente? Falei isso. E eu fui firme no que eu falei. O que aconteceu? Aquele cheiro ruim foi embora. Foi embora. O que quer dizer isso? Que o obsessor foi embora. Ok, pessoal? Ele foi embora. Eu deixei bem claro que não... E eu não queria saber mesmo, pessoal. Não queria saber. Tá? O que eu vou querer com um obsessor do meu lado? Pra quê? Sugar a minha energia? Ou botar pensamentos malignos na minha cabeça ou na cabeça do meu marido? Não, não quero. Então eu falei. Daí tem gente aí, ai Teodora, mas isso aí funciona mesmo, xingar o... Xingar não, gente, assim, mandar ele embora. Funciona mesmo? Funciona, gente. Porque ele tá vendo que tu tá sentindo a presença dele e tu não tá gostando. Tu não quer saber dele. Sim, eles vão embora daí. Ok, pessoal? Até algum mês tu sente ele, tu pega, ó, vai-te embora. Vai. Não quero saber. Aí eu já fiz isso. Eles vão, pessoal. Cara, não precisa fazer que nem tipo um pastor gritando, que nem. Não. Só fala assim. Ah, vai. Também. Ele só não vai embora, tipo, o espírito obsessor, esses espíritos assim. Eles só não vão embora se eles são enviados por feitiçaria. Se alguém enviou eles ali para eles fazerem o serviço deles, daí eles não vão embora. Eles até se afastam, mas continuam no lugar. E, gente, daí já é diferente. Agora, se é por conta própria, que é no caso desse obsessor aí, daí eles vão embora. Pessoal, porque eles sabem que tem outras pessoas para eles ir lá sugar a energia e fazer o que bem entende. Tipo, aqui eu não tô bem-vindo e tal, o encarnado se deu conta que eu tô aqui, vou ali na casa do vizinho. É bem assim. Agora, quando é enviado por feitiçaria ou até por mau pensamento de alguém, gente, tipo, uma pessoa jogou a praga para outra, ok? O pensamento que é pior do que aqui até, que ela tá emanando energia negativa, quer queira ou não, sem querer a pessoa manda um espírito para outra. Daí é difícil dele ir embora, porque ele tá para fazer o trabalho dele ali, ok? E ele tem que fazer o trabalho dele, né, gente? É. Tá. Daí, espírito que é enviado por alguém para mandar embora, pessoal, é muito difícil. É bem difícil, tá? Eu já fiz esse trabalho, tá? Assim, por conta minha. Uma hora de oração do credo, ok, pessoal?
a pessoa se livrou, a casa dela ficou limpa, só que daí o que aconteceu? O espírito que foi enviado para ela, por feitiçaria, veio junto comigo. Daí a minha filha, que ela também tem uma sensibilidade muito grande, ela teve um sonho desse espírito. Daí eu me assim, agora eu vou ter que ver alguém mais forte. Então, pessoal, quando é enviado por feitiçaria, essas coisas, é difícil, gente. É muito difícil. É o seguinte, tu até pode conseguir limpar o local, só que daí tu tem que ter uma proteção muito grande, tem que saber te proteger para não vir para ti. Porque aquele espírito enviado, ele tá vendo que tu tá lutando contra ele, daí ele vai junto contigo pra te detonar. Óbvio que eu fui rápida, no dia seguinte eu já tava sabendo e eu já dei um jeito, né? Então, complicado. E assim, gente, ali na constelação aconteceu isso, né? Me chamou a atenção. Eu me assim, será que o local ali não é ancorado? Pensei nisso, perguntei, não é. E ela conhece a pessoa que faz, ela disse que essa consteladora ela faz a ancoragem, tudo, prepara tudo, o local para fazer a constelação. Eu bem assim. Daí, mas depois com o tempo, gente, eu bem assim, não, isso aí não foi ali dentro. Foi ali fora depois que todo mundo foi embora, que já estava. Fica os obsessores, eles ficam observando as pessoas. E teve um que viu, de repente eu tava com uma energia bem positiva, sei lá, algo que esse obsessor viu em mim, foi junto comigo até a minha casa. É. E outro detalhe, além do cheiro ali, eu mandei ele embora, tá? Na hora de eu dormir, o meu gato foi para minha cama e ficou parado olhando assim. Tipo, parecia que ele estava vendo alguém dentro do quarto. Ok, gente? E eu deixei o gato ali. Mas assim, não aconteceu nada de o gato querer se avançar no que ele estava vendo. Acho que o gato viu ali não foi um obsessor, ok, gente? Não foi um espírito do mal, de repente foi um mentor meu, ou sei lá, um espírito de luz que estava ali. E ficou só olhando, ok, gente? Que o gato, assim, conforme que ele vê, ele tem uma reação. E ali ele só estava olhando. Ok, gente? Que o gato, se ele vê algo que assusta ele, que não é algo bom, o gato ele chega a se avançar nesse espírito. É, pessoal. Ou ele sai correndo com os olhos desse tamanho, bem escuro, ok? Então é sinal que ele viu algo que não é lá muito bom. Tá? Eu tenho gato em casa, eu sei como é que é. Quando eles vê algo que é do mal mesmo, que o gato vê que é do mal mesmo, que tem uma energia muito, muito densa, o gato, ele ou ele fica muito violento ali com o que ele tá vendo, ou ele sai correndo, tipo, querendo fugir daquilo que ele está vendo, gente. Ok? Então é bem interessante. Por que tem gente que é constelada? É que a pessoa ela quer saber, porque ela está passando por aquele problema. Tem pessoas que é para saber do relacionamento com a mãe ou com o pai, ou até o casamento que não está indo bem, mulheres que têm maridos abusivos procuram também, gente. Eu sei de histórias, tá? Assim, para saber. Mulheres que estão para se separar por algum motivo, não só por, né, qualquer outro motivo, lá o casamento já não está dando mais, a convivência não dá mais. Acontece, né, gente? Isso aí é normal.
ok? Daí tem pessoas aí vão perguntar por que antigamente não acontecia, gente, isso aí é que antigamente a sociedade era extremamente conservadora, ok? Tipo, antigamente, pessoal, as pessoas se casavam, vocês acham que os casamentos de antigamente eram perfeitos? Não eram. Vocês acham que os casamentos de antigamente, o casal ali, uma certa época, não digo que todos, mas uma boa parte ali já não se aguentavam mais? Óbvio que teve casais assim que nem um olhar para a cara do outro não aguentar, mas eles tinham que estar se suportando, porque se eles fossem se separar, eles iriam ser mal vistos. Ah, a mulher é assim, a mulher e o homem também, gente. Tanto faz. Ok, pessoal? É. Mal visto, daí para conseguir um outro cônjuge ou uma outra cônjuge, né? Antigamente era muito difícil, pessoal. Eu sei de histórias antigas assim, de gente que teve essa coragem de se separar antigamente para conseguir outra pessoa para se casar. Era assim, não vou dizer que era impossível, tem pessoas que até davam sorte, mas assim, era quase impossível, para falar a verdade. E aquelas que continuavam lá, uma boa parte, continuavam juntas, ali, morando juntas, porque, né, naquelas épocas, antigamente era diferente, pessoal. Tu, de casado, tu tinha que ficar com a pessoa até desencarnar. E era assim, tá? E aí? Quantos homens antigamente casados que tinham outra família até? Muita gente não sabia, tá? Então, não era perfeito também. Só que era tudo, né? Parecia ser perfeito, mas não era. E, gente, agora eu pergunto, vale mais a pena tu continuar com uma pessoa suportando ela ali? Ou pegar, se separar e viver a tua vida e aquela pessoa viver a vida dela? Tá? A felicidade das duas pessoas em si. Ou de uma das a outra no início não vai aceitar, mas paciência. Fazer o que é. Felicidade não tem preço, pessoal. Ok? Tá? Tá? Então, assim, pessoas que estão para se separar também procuram constelação familiar. Tá? Várias situações, gente. Várias situações. Ok? Para a pessoa entender, ela se resolver. Ok? E até perdoar. Ok, gente? Que é muito difícil assim perdoar. Ok, gente? Eu sei disso, é dificílimo. Mas tem vezes da vida que tu tem que perdoar. Perdoar não quer dizer que tu vai se reconciliar com a pessoa. Ok, pessoal? Perdoar não quer dizer que tu vai voltar a ser amiga daquela pessoa que te traiu. Tá? Não. Não precisa se reconciliar com ninguém, nem nada. Ou que tu concorda com o que ela fez contigo. Não, perdoar não é isso, não é tu concordar. Perdoar é tu te livrar de um fardo que te atormenta. Porque enquanto a gente fica com raiva de alguém, com ódio, com rancor, mágoa, gente, por causa de alguém, seja quem for, o que acontece? Fica fisicamente doente, emocionalmente doente
pega depressão, ansiedade, e assim vai por diante. A tua vida, ela não, sabe? Tu pode ter o dinheiro que for, tu pode ter uma aparência linda e maravilhosa, mas aqui a tua cabeça não tá legal porque tu tem um sentimento muito negativo por alguém e tu tem que te livrar disso. E às vezes é perdoando. Ok, pessoal? É isso, tá? Então eu vou ficando por aqui, que eu já fui até além da minha experiência, né, gente? Mas é interessante falar sobre esses detalhes, ok? Do perdão, tudo assim. Interessante, né, gente? E a constelação até lida com essa questão do perdão. Por que tem um personagem que é o amor? O perdão. Para que o perdão? Para tirar esse fardo que atormenta, né, pessoal? É isso aí, então. Ok, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Tudo de bom para vocês. Tchau.